Na última edição do Jornal Jornal, mostramos a evolução do nosso planeta e o começo do desenvolvimento das plantas. Hoje mostraremos o desenvolvimento dos hominídeos, que mais tarde viriam a ser nós, os seres humanos. Como foi o processo e como se deu para estarmos aqui. O repórter Davi Roberto nos traz mais informações desse processo evolutivo. Vida boa. Quando vemos e comparamos toda a história dos hominídeos com a que temos de hoje, percebemos que não somos como aqueles que nos antecederam há muitos anos atrás. Hoje o ser humano constrói grandes cidades, domestica animais e teorizam sobre diversos mistérios do universo. Dentre esses mistérios está de onde viemos e como chegamos até aqui. Muitos pensaram que a evolução do ser humano se deve a partir do macaco, o que não está totalmente errado. Mas hoje sabemos por muitas pesquisas com fósseis e DNA que o ser humano não descende dos macacos atuais. Entretanto, nossa espécie e as espécies dos macacos descendem de um ancestral em comum. A nossa linha evolutiva passou por diversas espécies, desde Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalis, até chegar na espécie atual, os Homo sapiens. Essas espécies foram diferenciando-se ao longo do tempo, em diversas características, até a anatomia que temos hoje. Essas mudanças de característica foram importantes para a sobrevivência e desenvolvimento da nossa espécie. Deste modo, precisamos entender quais foram essas mudanças de uma espécie para outra e por que essas foram vantajosas. O doutor explica um pouco mais sobre esse começo e nossas diferenças anatômicas. Bom, uma grande diferença que podemos ver entre as espécies é o tamanho do cérebro, onde ao passar do tempo, esse tamanho foi aumentando, devido ao uso deste órgão, que é o grande diferencial quando se fala do ser humano em relação a outros animais. Podemos ver a partir dos seus crânios que desde os Australopithecus até os Homo sapiens, o cérebro teve um aumento de aproximadamente 343%. Foi de 320 a 380 centímetros cúbicos, para 1.100 a 1.700 centímetros cúbicos. Essa característica permitiu o desenvolvimento intelectual e sociocultural dos indivíduos. Outro ponto importante, quando se fala em características distintivas na evolução humana, é o bipedalismo, que é a forma que andamos, de forma ereta, pois essa característica permitiu que nossos ancestrais percorressem grandes distâncias. E analisando o esqueleto humano, podemos verificar que a nossa anatomia é projetada para percorrer grandes distâncias. E isso afetou o nosso esqueleto atual, onde temos o crânio acima da coluna vertebral, com o foramen magno, que é a passagem pela qual a medula espinhal se liga ao cérebro, centrado na sua base. Os humanos também têm uma curvatura em S do corpo, e uma estrutura pélvica mais robusta, que é para apoiar o peso da parte superior do corpo. Com essa anatomia foi de grande causa do povoamento da espécie por todo o globo, fazendo com que outras características e variações fossem aparecendo, devido a outros climas e diferentes terrenos. Não só do bipedalismo e da nossa forma de locomover, né, doutor? Mas também da nossa evolução no sentido das mãos. Tanto que essa nossa característica de segurar objetos na forma de pinça nem sempre existiu durante a evolução dos hominídeos, não é? Sim, nos últimos 150 anos, os cientistas têm investigado a evolução das mãos, através de análise de fósseis, por anatomia comparativa e também por estudos de genes envolvidos na formação das mãos, né? Descobriram que as mãos humanas evoluíram ao longo de pelo menos 380 milhões de anos, originando-se de barbatanas musculosas, de ancestrais de peixes pulmonados. Com o tempo, essas barbatanas foram desenvolvendo em ossos correspondentes aos braços, pulsos e dedos que a gente tem hoje. Embora as mãos primitivas fossem mais exóticas, algumas espécies possuem 7 ou 8 dedos até. Ao começarem a caminhar sobre terra, cerca de 340 milhões de anos atrás, as mãos começaram a ter apenas 5 dedos. Eu acho que é basicamente isso. Sim. Muito obrigado. Deus te abençoe. A pele humana evoluiu como parte do sistema de regulação de temperatura do corpo, permitindo a dissipação de calor de forma eficiente. Ao longo, ao longo da evolução, várias características da pele humana contribuíram para essa função, como a sudorese, a quantidade de pelos, nossos vasos sanguíneos e até a pigmentação da pele. A sudorese faz parte de uma adaptação importantíssima. O suor é liberado pelas nossas glândulas sudoríparas, evaporando da superfície da pele, sendo assim removendo o calor do corpo. Já a diminuição de nossa quantidade de pelos no corpo em comparação aos primatas, essa redução de pilosidade permite que o corpo possa ser mais
facilmente se dissipar da superfície de nossa pele. Na parte dos vasos sanguíneos, como eles ficam bem próximos à superfície da pele, durante períodos do calor, esses vasos dilatam-se, permitindo que o sangue flua mais perto da superfície, onde pode liberar calor para o ambiente. E por últimos, mas não menos importantes, a pigmentação da pele, a melanina, que dá a pigmentação da cor da pele, desempenha um papel fundamental na proteção dos efeitos nocivos causados pela radiação ultravioleta, transmitidos pelo Sol. Podemos até perceber que as populações que vivem em regiões com maior exposição solar, como regiões equatoriais, a pele tende a ser mais escura para fornecer maior proteção contra as queimaduras solares e câncer de pele. Outro fator que permitiu o desenvolvimento da espécie para viver em sociedade foi a adaptação facial, onde a anatomia que os humanos têm grande importância na utilização de expressões, o que facilita a comunicação entre os indivíduos. Essa condição é possibilitada pelo ângulo da face humana que mudou com o aumento do crânio. Além disso, a visão humana é estereoscópica, ou seja, o ser humano vê o mundo em 3 dimensões, com que tenhamos maior noção de profundidade. Ademais, possuímos a capacidade de enxergar cores diferentes de outros mamíferos, como o gato e o cachorro. Há outras características também diferem-se dos humanos e dos outros mamíferos, e mesmo ancestral comum, como a fala, onde a garganta humana foi modificada ao longo do tempo para facilitar a nossa fala. Nós temos uma câmara de ressonância de 3,81 centímetros acima da laringe, que serve para a vocalização dos sons. O alcance dos sons que o aparato vocal humano pode produzir vai desde imitações de sons de animais até a execução perfeita de uma ópera. Outra mudança que é somente exclusiva do ser humano é o cuidado dado desde o parto e a reprodução. Como o desenvolvimento humano é lento e prolongado, isso resulta em uma dependência prolongada dos pais, influenciado nossa estratégia reprodutiva e a importância da relação íntima entre os pais e filhos na formação da base da nossa vida social e cultural. Além disso, os humanos têm a capacidade de escolher quando se acasalar em vez de ser influenciados pelo ciclo estral, como outros primatas. Isso proporciona uma maior flexibilidade no comportamento social e reprodutivo, impactando o desenvolvimento da cultura humana e o estabelecimento das relações duradouras e complexas entre os membros da comunidade. Bem interessante a história da nossa espécie, não é? Será que seremos extintos logo? Realmente, uma dúvida. Bom, o Jornal da Química fica logo após o jogo Santos contra Palmeiras. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Erros de gravação do Jornal. Vídeo ok? Vídeo ok. Jornal, take 1, cena final. Ação! Bem interessante a história da... Ai, cara, foi incrível! Nossa, velho. É interessante, mano. Vai dar certo. De cima, só pra você entender o que tá acontecendo. Olha o que aconteceu. O cara olhou pra mim com os olhos em cima, mano. Meu Deus. Nossa. Olha esse ventilador. Câmera online, áudio online. 3. 2, 1. Bom, uma grande diferença que podemos ver entre as espécies é o tamanho do cérebro. Com o passar do tempo, esse tamanho foi aumentando devido ao uso deste órgão, que é o grande diferencial quando se... Por que você tá aí? Ação! A pele humana evoluiu como parte do sistema de regulação de temperatura do corpo, permitindo a dissipação de calor de forma eficiente. Ao longo da evolução, várias características da pele humana contribuíram para essa função, como a sudorese, a quantidade de pelos, nossos vasos sanguíneos e até a nossa pigmentação da pele.
Consegue compreender isso, Davi? A importância da pele humana? Então, a sudorese faz parte de uma adaptação importantíssima. O suor é liberado por nossas glândulas sudoríparas, evaporando da superfície da pele, sendo assim, removendo o calor do corpo. Já a diminuição de nossa quantidade de pelos no corpo, em comparação aos primatas, essa redução da pilosidade... Iniciando gravação. Áudio ok? Orangotango.